Graça e paz, amados. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está aqui em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45. É um dos textos das Sagradas Escrituras que eu mais gosto. Acho que é um grandíssimo exemplo de fé e de compreensão na essência do que é caminhar pela fé. Leiamos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Amém? Amados, esse texto tão lindo que reflete, a guerra, a luta, a batalha, quase que insana, de um menino, de um jovem pastor inexperiente, que não era forjado para a guerra, era simplesmente um pastor, chamado Davi, contra um gigante, contra um homem de quase 3 metros de altura, um homem forjado para a guerra, um filisteu, chamado Golias, e que ali estava insultando todo o exército, todo o povo de Israel. Ele insultava já há algum tempo, querendo o que podemos chamar de uma luta justa, Em vez de todos irem guerrear e de muitas vidas se perderem, não, o que ele propôs foi isso: olha, estou eu aqui representando, o time dos filisteus, pois que venha alguém representando o time, de Israel, que venha um representante de Saul, ou o próprio Saul, já que é o rei, poderia ter ido lutar contra o gigante. E aquele que perdesse, se o gigante perdesse, os filisteus serviriam a Israel. Se Israel perdesse, serviriam aos filisteus. Sejamos sinceros, sejamos justos. Foi uma proposta bastante coerente, para evitar derramamento de sangue. Por que o povo de Deus não topou, não aceitou? Havia algo de absurdo, de insano, de injusto na proposta daquele gigante? Não. Considero essa uma das propostas mais coerentes e sensatas, de todo o texto bíblico. A questão toda é que não tinha ninguém ali, daqueles representantes de Saul, não tinha ninguém com coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. Isto por uma razão óbvia, por uma razão clara. Todos aqueles homens eram representantes de Saul. Se o próprio Saul temeu o gigante, quem eram eles para enfrentar aquele gigante? E o que está por trás desta minha afirmação, desta minha declaração, é que naquele momento, naquele exato momento, o povo de Israel já tinha constituído para si um rei. Saul foi o primeiro rei eleito, o primeiro rei nomeado, ungido. E a grande infelicidade do povo de Deus é que ao nomear, ao pedir para si um rei, não apenas, como disse Deus para Samuel, não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim. Eles não apenas trocaram a presença divina, não apenas eles perderam a compreensão de que eles já tinham um rei
de que o Senhor era o rei deles, mas quiseram para si nomear um homem, um rei, e aos moldes daqueles povos no meio dos quais eles habitavam e com os quais eles guerreavam, como eles perderam o mais importante, a confiança, a certeza, a convicção de que assim era Yahvé quem pelejava por eles, era no nome do Senhor dos exércitos que eles lutavam, era o Senhor que eles representavam, portanto era o Senhor que lutava por eles. Eles literalmente tomaram para si um rei. Eles literalmente rejeitaram a Deus como sendo o seu rei e, portanto, aquele que era o Senhor das batalhas. O que Davi resgata aqui e o que por demais indigna Davi é que aquele gigante estava afrontando, não era o rei Saul, aquele gigante estava afrontando o próprio Deus. Era Yahvé a quem ele afrontava. Engraçado que os próprios inimigos, que outrora temiam também o povo de Israel, porque sabiam, já falei disso em um outro vídeo, inclusive, eles sabiam que havia um Deus que desde o Egito, quando tratou Faraó com uma mão forte, quando abriu o Mar Vermelho e tantas proezas, tantas maravilhas, né? Deus operou no meio do seu povo. E era esse Deus que aqueles povos temiam. Era a presença desse Deus à frente de Israel que esses povos temiam. Já falei aqui também em outros vídeos, dei exemplo de Raabe, dos gibeonitas, que sabiam que aquele povo, que não era o mais numeroso, não era o mais forte, não era um povo, mas o que tinha de especial é que tinha um Deus que pelejava por eles. E os povos temiam justamente a presença desse Deus. Presença essa da qual Israel já havia aberto mão. Presença essa que Israel, naquele momento, já ignorava. Não tinha ninguém ali disposto a enfrentar o gigante Golias, porque não havia mais ninguém que entendia, que acreditava, que confiava que era o Senhor dos exércitos, que era Yahvé quem lutava pelo seu povo. E é isso que Davi resgata. E é isto que traz a Davi, no primeira instância, uma indignação de compreender que aquele gigante estava ali insultando ao nome do próprio Deus. E o que Davi também entende é que do Senhor era a peleja. Do Senhor era a peleja. Não precisava ser um homem de guerra, não precisava ser um gigante, não precisava ser um homem experiente na arte de guerrear para vencer aquele gigante. Era tão somente necessário crer no nome de Yahvé. Era tão somente necessário compreender que o Senhor das batalhas, quem dava a vitória para Israel, sempre foi Deus. O povo tinha perdido já essa compreensão. O povo tinha perdido já esta revelação. Quantas vezes nós, nos dias de hoje, perdemos a revelação de que há um Deus que peleja por nós? Quantas vezes nós, nos dias de hoje, perdemos a revelação de que os nossos gigantes, os gigantes que se levantam contra nós, todos serão abatidos, não pela nossa própria força, mas pelo nosso Deus, pelo Deus a quem servimos, a um Deus que peleja por nós. Quantas vezes a razão do nosso temor, diante de toda e qualquer intempérie, toda e qualquer tempestade que se levanta, é termos perdido, como o povo de Israel a essa altura já tinha perdido, a compreensão de quem era o Deus a quem eles serviam e quem era o Deus que pelejava por eles. Temos tirado Deus da nossa frente de batalha. Temos perdido esta revelação que Davi não perdeu. Davi não perdeu.
E está aqui, a essência da sua intrepidez, da sua ousadia, era justamente não ter perdido esta revelação. E não à toa é justamente isso que ele fala para o gigante, né? As duas coisas que aconteceriam. Olha, você vem contra mim com, né, espadas, com escudos, com lanças. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A quem tu tens afrontado, é o Deus de Israel. É Yahvé, é esse que tu tens afrontado. E é no nome dele que eu vou contra ti. Tu cairás ainda hoje. E ele simplesmente, o restante do texto, basta vocês relerem, é profético. Davi fala exatamente o que acontecerá com o gigante. E outra coisa que ele resgata também é a revelação que aquilo traria para o povo de Israel. A compreensão de que assim, é Deus quem peleja por Israel. Ele fala no versículo 47, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. É o Senhor quem entregará esse gigante e todos os filisteus em nossas mãos. É o Senhor que nos dá a vitória. A grande valentia de Davi era não ter perdido a revelação de que é Deus quem peleja por nós. Amados, é esta a revelação que não podemos perder. É esta palavra que não pode sair dos nossos lábios, não pode sair do nosso coração, não pode sair do nosso olhar. Não podemos deixar de crer, não podemos deixar de confessar e não podemos deixar de ver que há um Deus que peleja por nós. E que diante deste Deus que peleja por nós, não há gigante que permaneça de pé. Não há gigante invencível. Não há gigante que não cairá. Porque não é na nossa força, é na nossa fé, é na nossa visão, compreensão, revelação da existência de um Deus que peleja por nós. Que não abramos mão disso. Que não coloquemos em nossa vida qualquer outra coisa, qualquer outro ser reinando que não seja Deus. Que Deus seja o Senhor e Salvador de nossas vidas. Que sejamos como Davi, que não percamos este entendimento, esta visão, esta revelação. É por essas e outras que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse, inegavelmente, é um dos aspectos que dá a Davi este título, que dá a Davi esta honra. Que não percamos este olhar, que não percamos esta compreensão, que deixemos que o Senhor peleje por nós. E para isso é necessário que mantenhamos nossa confiança nele e nossa fidelidade a ele. Amém? Bom, peço a todos que não esqueçam de dar o like, ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado. Inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Se essa mensagem tem sido bênção para você, se essa mensagem de alguma maneira tem edificado a sua vida, se essa mensagem tem te levado a uma maior e melhor compreensão das Sagradas Escrituras, compartilhe. De graça recebeste, de graça dai. Graça e paz.